das principais notíciis do dia, vamos falar também de cursos, formação profissional, o que você pode fazer para melhorar a sua imagem pessoal. Então, hoje a gente vai trabalhar com educação, bastante educação. E também vamos falar com a jornalista Ana Carolina Maicotti, que vai estar trazendo as principais informações aqui da região de Itajaí. Vamos agora para o Café com Notícia e já voltamos. Vamos saber as principais informações aqui de Itajaí? Hoje a gente trouxe a Ana Carolina Maicotti, que é jornalista aqui da Estúdio News TV, da Rádio Estúdio News. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem, Ana Paula, tudo bem também aos telespectadores da ENTV. Isso, todo mundo aqui. Hoje temos duas Anas aqui no estúdio, né? Minha chara Ana Paula, mas eu sou Ana Carolina, é bom deixar bem claro. Uma na rádio, outra na TV. Ana, quais são as principais informações de Itajaí para essa quarta-feira? Então, na verdade, Ana, na primeira edição do programa Estúdio News, que é transmitido pela Rádio Univale, das 7 às 8 horas da manhã, nós falamos sobre a chuva de Santa Catarina. Foram 5 municípios que decretaram um estado de emergência. Eu vou citar algum deles aqui na minha colinha. Lontras, Três Barras, Alfredo Wagner, Cordilheira Alta e Lages. 30 municípios já registraram estragos, mas 5 deles decretaram um estado de emergência realmente. Cerca de 30 mil pessoas, Ana, foram afetadas, 2.600 desalojadas e 312 desabrigadas. Foi realmente uma situação bem complicada. Choveu desde domingo, até hoje a chuva ainda está marcando presença aí, mas, segundo os meteorologistas, principalmente o pessoal da Epagre-Cirã, confirmou que a partir de hoje a chuva deve diminuir e até o final de semana as temperaturas vão aumentar e o final de semana o pessoal pode ficar tranquilo que deve ser sem chuva. Ontem nós comentamos aqui no Café com Notícia também a respeito das chuvas, né? O Osni Alves trouxe algumas informações, algumas cidades do oeste, do meio-oeste, e com algumas famílias já desalojadas, né? Então agora a gente sabe que tem 5 municípios em estado de emergência já. As chuvas deram uma trégua, essa noite choveu um pouquinho menos. Aqui em Itajaí, teve alguma região, algum bairro afetado, alguma região afetada? Na verdade, as regiões das encostas sempre são a que a Defesa Civil deixa mais em alerta. Inclusive ontem o Everley Pereira, que é coordenador da Defesa Civil aqui de Itajaí, ele entrou em contato com a gente, ele entrou ao vivo no programa Estúdio News e informou para as famílias tomarem cuidado, mas não chegou a ser registrada nenhuma ocorrência grave. Foram apenas alertas para as pessoas que moram nas próximas encostas e as regiões ribeirinhas. A Defesa Civil também, ontem à noite, colocou um material dizendo que o nível do rio estava subindo, né? E hoje tem informação de como está o nível do rio aqui do Itajaí-Açu? Até o momento estava estável, Ana, não tinha nenhuma informação que ele tivesse aumentado. O que acontece é que as regiões do rio Itajaí-Açu, o rio começa a escoar agora e acaba desaguando aqui em Itajaí. São quando a chuva começa a diminuir, na verdade começa a encher aqui porque as águas estão escorrendo. Mas ainda não há nenhuma informação confirmada. Então vamos aguardar, né? Esperar que a chuva dê uma trégua pra gente, dê uma trégua aos moradores aqui de Itajaí, de toda a região e de Santa Catarina, né? Já sofremos bastante com as chuvas e estamos ansiosos esperando um belo sol, um final de semana lindo de sol. Então vai ter sol no final de semana, vai parar a chuva. Essa é a previsão do tempo. Ana, o que também teve ontem foi a votação do projeto de lei para o aumento no número de vereadores aqui da Câmara de Itajaí. Um assunto aí que gerou bastante polêmica. Isso. E o resultado, Ana? Pois é, eu fiquei sabendo o resultado hoje de manhã, não pude ir até a Câmara, não acompanhei a votação, né? Mas fiquei na expectativa para saber qual é o resultado. E agora a Ana trouxe pra gente qual é o resultado da votação do número de vereadores aqui de Itajaí. Então, Ana, 9 dos 12 vereadores votaram a favor do aumento no número de parlamentares para a Câmara. Então, vai aumentar de 12 para 21 vereadores. Na verdade, esse foi o mesmo resultado da primeira votação que ocorreu em julho, no mês passado. Os únicos vereadores que votaram contra foram o Eloy Camilo Silva e o Laudelino Lamin. Na verdade, o ex-presidente da Câmara, o presidente licenciado da Câmara, o Luiz Carlos Pissetti, ele também é contra o aumento no número de vereadores. Ele fez essa declaração, mas ontem ele não participou, é isso? Exatamente. Ele pediu licença da Câmara. É um assunto também bastante polêmico para a gente tratar. Isso. Ele pediu licença da Câmara porque ele abriu uma CPI para investigar a própria gestão dele. Segundo ele, alguns vereadores da Câmara fizeram acusações com relação à gestão dele, dizendo que tinham muitos gastos. E ele, então, vamos botar tudo em pratos limpos, vamos investigar, quero saber realmente se tem ou se não tem gastos, abrir o sigilo bancário. E ontem, levantou uma polêmica.
teve bastante polêmica essa semana mesmo, né, nos principais jornais aqui de Itajaí. Então, ontem foi decidido o aumento do número de vereadores para 21 vereadores. Exatamente. A população participou, a comunidade estava lá participando. Eu sei que a sessão durou 4 horas. Isso, Ana, exatamente. Cerca de 100 pessoas participaram da sessão da Câmara de ontem, levaram faixas, manifestaram, mas, na verdade, foi uma sessão até que pacífica. Ana, também participaram, a população também participou através de enquete durante o tempo que a Câmara ficou em recesso. Quanto tempo durou, Ana, desculpa, esse processo da aprovação do número de vereadores? Porque a gente está aqui estava comentando antes até, que teve muita votação, participação da comunidade através de outros órgãos, né, que era contra. Então, quanto tempo durou essa manifestação? Foi mais ou menos um mês, Ana, da primeira votação até a segunda votação. Foi esse o tempo que as entidades aqui de Itajaí começaram a se manifestar. Foram o Observatório Social de Itajaí, a Associação Empresarial, promoveram enquetes, fizeram aqueles outdoors que ficaram espalhados pela cidade durante um bom tempo. Alguns, inclusive, ainda estão espalhados. Eu trouxe aqui o resultado de uma das enquetes, que ela estava no blog do Observatório Social de Itajaí, era ositajaí.wordpress.com. A enquete que durou do dia 7 de julho ao dia 12 de agosto, mas não, ao contrário, do dia 12 de julho ao 7 de agosto. Essa enquete mostrou que 70% da população é contra o aumento no número de vereadores. Na verdade, tem também uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Social, da Univale aqui de Itajaí, que também demonstrou que a população é contra o aumento no número de vereadores. Essa enquete circulou nos e-mails também, a gente recebeu ela por e-mail, eu participei, vi que bastante gente participou pela internet. Mas, Ana, explicar como é que as pessoas, a comunidade de Itajaí, 70% é contra, os políticos representam a vontade do povo, é para isso que eles estão lá, e eles ainda votaram a favor. Como é que se explica isso lá na Câmara? É difícil de explicar, na verdade, né, Ana? Hoje pela manhã, o jornalista Paulo Wolff, que apresenta o Rádio Jornal Estúdio News comigo, ele fez inclusive um comentário, Paulo que está me ouvindo lá vai brigar comigo depois, fez inclusive um comentário com relação a esse assunto, questionando a representatividade, né? Porque os vereadores que votaram a favor do aumento no número de parlamentares disseram, não, vai aumentar a representatividade da Câmara. Mas representatividade de quem? Já que o povo é contra o aumento no número de vereadores e eles votaram a favor. Então, eles estão representando quem? O partido deles ou a população realmente? Afinal, é ou não é a casa do povo, né? E 70% é um número muito alto para não ser respeitado. Então, vai ter bastante discussão ainda. Provavelmente, a gente vai ouvir falar bastante disso. Quem vai ser representado, como é que vai ficar a Câmara de Vereadores a partir do ano que vem, que já tem eleição. Então, tem bastante coisa aí em pauta para se debater, para falar. Em nível nacional, a gente tem alguma coisa? Quais as principais informações? Então, Ana, tem a questão da Polícia Federal, que prendeu 38 pessoas no Ministério do Turismo. Foi um esquema, na verdade, que eles desmantelaram de corrupção. Daí, hoje pela manhã, a presidente Dilma se fez surpresa com a operação, afirmou que não tinha conhecimento do que havia acontecido e questionou a Polícia Federal com relação aos trâmites até conseguir a investigação, pediu um relatório para saber de toda a operação, saber como havia acontecido. Ela disse que não sabia, não tinha conhecimento dessa operação que prendeu 33 pessoas do Ministério do Turismo. O comentário na mídia é que está havendo bastante demissões no governo, bastante demissões no Ministério. E hoje pela manhã eu acompanhei uma notícia dizendo que o ministro, que é o Frederico da Silva Costa, né, e mais 8 pessoas, foi transferido para Macapá. Né? A Polícia Federal transferiu todos os 8 investigados. Então, a gente está aguardando aí para saber como é que vai ficar, se vai ser acusado, se não vai ser. Eu sei que o rombo é de 4 milhões. É bem complicado. Não teve aquela questão do Ministério dos Transportes também, Bem, que foram demitidas várias pessoas. É complicado. E não faz muito tempo, né? Tem o quê? 2 semanas que isso está acontecendo e agora mais um escândalo. Eu acho que o Brasil está cansado de acompanhar tanto escândalo, tanta corrupção. A gente está precisando de um pouco de folga, estamos numa crise mundial, assim, à beira de uma crise, né? Os Estados Unidos não conseguindo pagar as dívidas, então tem muita coisa para ser trabalhada. A presidente Dilma disse que o Brasil tem poder para superar a crise, mas com tanta coisa acontecendo dentro do governo, a gente fica com medo. Não tem como não ficar com receio do que vai acontecer. Ana, falando em dinheiro, eu queria voltar no assunto dos vereadores. Eu não sei se tu ficaste sabendo, mas o salário dos vereadores também vai aumentar.
vai aumentar de 7 para 11 mil reais a partir da próxima eleição que acontece agora em 2013. Essa porcentagem é de... É com relação, na verdade, os vereadores recebem a metade de um deputado estadual. O deputado estadual hoje recebe 22 mil reais, então a partir de 2013 os vereadores também vão começar a receber, então, 11 mil reais. Falando de dinheiro público, né? A gente está acabando de falar de uma coisa desagradável que aconteceu lá em Brasília e agora mais um acontecimento aqui em Itajaí. Vai aumentar, além do número de vereadores, vai aumentar o salário deles. E de onde vai sair esse dinheiro? Então, Ana, na verdade, a Câmara de Vereadores de Itajaí, ela recebe 6% do tributo do município. Então, o imposto que tu paga, o morador aqui de Itajaí, 6% do total vai para a Câmara de Vereadores para sustentar. Na verdade, Ana, o ex-presidente, presidente licenciado da Câmara, vereador Luiz Carlos Quem Pissetti... Quem está ocupando a Câmara de Vereadores hoje? A presidência da Câmara é o vereador Nicolas Reis, que no caso antes era vice-presidente. Então, o então presidente Luiz Carlos Pissetti, ele assinou um termo de ajuste de conduta, um TAC, que eles chamam, com o Ministério Público, para que diminua o número de assessores na Câmara. Hoje tem 5 assessores, para que até o ano que vem diminua para 3 assessores para cada vereador. Mas, de qualquer modo, com 21 vereadores, o número de assessores vai aumentar de qualquer modo. Vai continuar aumentando e vai continuar os gastos públicos. Já é exagerado os gastos no governo, nas câmaras, no Senado. Então, a gente tem que cobrar, eu acho que a população tem que participar. Eu esperava que ontem tivesse mais gente na sessão. Teve participação, mas eu acho que a gente tem que cobrar mais, né, Ana? A população está precisando cobrar, a comunidade precisa cobrar. É o nosso dinheiro que está em jogo. É a cidade de Itajaí ou qualquer cidade do Brasil que precisa de saúde, precisa de educação, precisa de transporte. Se esses vereadores vão representar a comunidade, vamos esperar. Mas já que aumentou, vamos esperar que ele faça o melhor por todos esses setores que estão precisando. Em Jaraguá do Sul, inclusive, eles conseguiram alterar essa vontade dos vereadores e eles mudaram de opinião na segunda votação e não aumentou o número de vereadores. Aqui em Itajaí foi o contrário, na verdade, né? Infelizmente, aqui em Itajaí, deixando a minha opinião clara, né? Infelizmente aumentou o número de vereadores. Ana, obrigada pela sua participação. Imagina, foi um prazer recebê-la aqui. É a primeira vez que a Aninha Isso. está aqui no Viva Bem. Vamos convidá-la novamente para estar participando aqui. Obrigada pela sua participação. Obrigada, bom trabalho. Ana. Muito obrigada. Eu queria fazer um convite para o pessoal aí de casa conferir o programa Estúdio News. É na Rádio Transamérica do meio-dia 1 e das 7 às 8 da manhã na Rádio Univale 94,9 FM. Todo mundo acompanhando, trabalhando. A Aninha trabalha cedo junto com o Paulo. Então, 6 horas da manhã já estamos aqui. Acompanhando a rádio. E logo depois do intervalo, a gente vai trazer aqui o Álvaro Santos, que vai estar falando sobre curso, sobre formação profissional, que é uma escola de Balneário Camboriú. E também o jornalista Osni Alves, que vai estar trazendo para a gente as notícias lá da Câmara, especialmente ele foi lá ontem, cobriu a sessão. Então ele vai estar aqui falando para a gente do que ele viu, a opinião dele, do que aconteceu na Câmara de Vereadores ontem. Até já!